é questão só de ser uma entidade estrangeira. Porque a USAID é um órgão do Estado americano, Sim. controlado pelo governo americano. Então, o que aconteceu é a interferência de um governo estrangeiro, com todo o respeito que a gente tem pelos Estados Unidos. Um governo que foi tomado por um partido nojento, que estava destruindo os Estados Unidos e resolveu destruir o Brasil também. Por isso que eu falo que nós não podemos esquecer o impeachment do Moraes. Porque tá bom, vamos empichar o Lula, vai ser o Alckmin candidato, vão preparar o Alckmin, vai ser uma maravilha, porque o STF vai governar em conjunto com o Alckmin. Sim. Aliás, a proposta do semipresidencialismo cai como uma luva com a... E aí, se não tiver impeachment de ministro do STF, o TSE pode fazer igual, porque já fez. Então já tem, mesmo que seja ilegal, eles vão falar assim, já tem, como é que fala? Precedente. Mas, Pave, desculpa te interromper, com o Alckmin, o STF vai governar mais facilmente ainda, porque o Alckmin é totalmente fraco, não tem base em lugar nenhuma, e ele só tem o respaldo do TSF, e ele é assim com o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes foi secretário dele, aqui em São Paulo. Então eles são mais próximos os dois. Agora, quando a questão que a pergunta, eu vou dar um chute. Não vai mudar, porque o Cássio Nunes vai chegar lá e tem um dado. A máquina está governando por si só. E aí você entende uma outra questão também. Lembra do autor do vocábulo cleptocracia? Sim. Não vamos dizer nomes. Alguém disse cleptocracia, com toda a convicção, porque tinha acesso às provas. A cleptocracia é cleptocracia. Não importa se anulou o processo ou não. Aí você lembra de um outro sujeito que inventou o termo petralha? Sim. Então vamos falar nomes também, mas esse sujeito passou a vida toda sem nenhum segundo de descanso em que o PT e o Lula prestassem. Tanto o autor do vocábulo cleptocracia quanto o autor do vocábulo petralha sempre foram muito amigos de Geraldo Alckmin. Mas ambos sabiam que Geraldo Alckmin não é páreo para Jair Bolsonaro. Sim. Então, como é que se muda de opinião? Por isso que eu falo que o impeachment do Lula agora cai como uma luva. É um alívio. Sim. É um piano que sai das costas. Tivemos que aguentar 2 anos de Lula, mas agora o Alckmin está lá. Desculpa de interromper. Só falar um... Tirem suas conclusões. Desculpa de interromper. Tire suas conclusões. E detalhe, o pior cenário para mim é o impeachment do Lula nesse momento, porque cai como uma luva para auxiliar o Alckmin, para auxiliar o STF, para manter a porcaria do Congresso da maneira como está, criar uma esperança que é uma ilusão e vai dar para a esquerda aquilo que ela quer, que ela vai dizer assim, nós somos uma vítima, nós somos limpos, que era sujo, era centrão, que nós tivemos que negociar para retirar o Bolsonaro. Você vai falar que é outro golpe. Exatamente, é outro golpe. Por isso que o presidente está certo. Golpe em cima de golpe. Por isso o Bolsonaro está certo. Retira a queixão do impeachment da pauta. A pauta é 8 de janeiro. Só queria colocar uma pimentinha na discussão, se me permite, Pavinato. Se você colocar no seu também, eu deixo. Hoje o presidente Lula sangra, né? O governo Lula está sangrando. Eu não sei se ele sangra. Não, digo pelos índices de popularidade. Ele está com hemorroida? Eu não sei. Provavelmente. A minha pergunta e até para discussão mesmo, qual que é a capacidade do governo Lula continuar sangrando até 2026? Quer dizer, hoje ele está num momento péssimo. E se ele chegar em 2026 e tiver um momento diferente de popularidade? Isso é um ponto, sim. E aí, não vai aproveitar esse momento agora? É um bom ponto. Não é? É um bom ponto. Eu queria exatamente corroborar, porque tem uma parte do chat aqui que continua defendendo que a prioridade é o impeachment do Lula. E eu acho que, sim, tem lógica também. Acho que os dois campos aqui tem lógica na argumentação. Primeiro, como o Pei falou, Davi, é uma oportunidade agora derrubar o Lula, sem dúvida nenhuma. Isso salvaria a economia com o Alckmin, independentemente se o Alckmin é fraco ou não é, é um ponto, sim. E segundo, o impeachment do Lula geraria, em tese, a não ser que o Lewandowski comande a sessão, né, e rasgue a Constituição. Lewandowski ele não aposentou.
Não, eu tô sendo irônico. Mas também o Alexandre de Moraes pode fazer tudo. O Alexandre de Moraes pode chegar assim, o impeachment, neste caso, não se aplica, ele só sai do cargo, mas não fica... Inelegível. Não, ele é empichado, mas fica no cargo. Então o Alexandre pode inventar tudo. Mas em tese, pelas regras, isso tiraria o Lula de 2026. E eu insisto, o Lula hoje pode estar semi-morto. Quem sabe em 2026 como ele estará com a máquina. E é aquela coisa, é uma forma dos donos do poder, vamos voltar a falar do cleptocrático, é uma forma deles se livrarem do Lula sem se livrarem do Lula. Porque é o Congresso, não temos nada com isso, não temos nada com isso. Então eles não vão precisar fazer meia-culpa. Aí o plano vai azeitado perfeito, é um plano infalível. É um plano infalível. Mas você bem lembrou há pouco do mensalão. Você lembrou do mensalão? Lembrei, sim. Mas no mensalão, mas doutor Davi Teixeira, no mensalão a gente tinha STF. Hoje a gente tem MSTF. Quem vai ser? No mensalão a gente tinha uma mesa com juízes de notável saber jurídico. Hoje a gente só tem político lá dentro. Quem vai ser o próximo presidente do STF? Não sei. Pelo rodízio deles, pode cair no André Mendonça, não? Eu não sei quem vai ser o próximo presidente do STF. E num período de um impeachment esse ano, seria... Quem é o que vai substituir? É o Toffoli. É o Toffoli. É o Toffoli. É o Toffoli. Não, Então, é o Toffoli, não, é o Barroso. Não, O Barroso é o atual. Não, Barroso é o atual. Então, se for um impeachment do Lula agora, é o Barroso. é o Barroso. Entendeu? Olha, com todo Mas o respeito, presidente do STF, ele não tem poder. Seria assessor do Barroso. Quem? O Fachin O seria Fachin. que dá quase a mesma coisa. O Fachin era o fundador do PT também. Não, a mesma coisa com um pouco Mas menos de assim, o presidente do STF ele não interfere no impeachment. O que o Lewandowski fez, ele deu uma sugestão. O Senado acatou porque quis. Aí é que tá o detalhe, ele não interfere. Mas ele bem conduziu, né? A condução é a seguinte, agora, chama petição tal, chama a defesa, fala fulano, fala cicrano. Aconteceu de ele muito marotamente dar uma sugestão, aí você pega aquelas bestas quadradas do Senado, passou. A questão é, ele não interfere no palco. Mas ele interfere nos bastidores. Com certeza. Então, nos bastidores ele chega lá e ele impõe, inclusive, aquilo que ele quer. O cachorro oculto. O cachorro oculto atua desde sempre nos bastidores. E sem contar que agora nem precisa dessa interferência, porque já tem o precedente do impeachment da Dilma. Verdade. Então a chance de acontecer a mesma coisa em uma possibilidade de impeachment do Lula é muito grande. Mas é aquela coisa, tem dois impeachments. Se um é difícil, é um remédio amargo, e dois você esquece, não vai acontecer nunca. Tem que escolher um. Alexandre de Moraes. Olha, Pave, com todo respeito, a pauta, da minha perspectiva, é anistia, elegibilidade do Bolsonaro e o impeachment no STF. Pode ser o Alexandre de Moraes, pode ser o Barroso, mas tem que ter impeachment no STF, para tentar botar uma ordem no STF. O Lula entra como uma quarta pauta. Até mesmo, eu acho que, diante dos quadros que está sendo posto, é mais viável, ao invés do impeachment do Alexandre de Moraes, anular a eleição pelo que aconteceu. Eu também, eu sou adepto disso desde que a eleição aconteceu. Desde que saiu a resolução do 20 de outubro de 2022, eu falei, isso é nulo, não tem valor jurídico. Sim. Não tem valor jurídico. Se essas denúncias agora forem comprovadas... E você quer saber de uma coisa também? Quer saber de uma coisa? Se você for olhar o texto da Lei Frio, desde que saiu a resolução de outubro, 20 de outubro de 2022, ilegal, a eleição é nula. Nula. Não tem valor jurídico. Aí, se não tem valor jurídico, não se pode dizer que o 8 de janeiro é um atentado contra um governo legitimamente eleito. Porque é um governo que foi eleito através de um processo viciado. E as manifestações... Você derruba tudo! E as manifestações... São legítimas! São exatamente por causa disso. Legítimas! A população não considerava que a eleição tinha sido legítima por causa dessas questões. Não foi! Até você me provar que o dia 5 de março de 2022 é depois do dia 20 de outubro de 2022, a eleição não foi legítima. É simples assim. É por isso que eu falo, analfabetismo que é o problema. Porque se você soubesse ler, você ia no planalto.gov.br, você lia isso aí.
E agora ainda vem essa questão de dinheiro de entidades estrangeiras interferindo nas eleições presidenciais do Brasil, que isso sim, Gleice Hoffmann, é interferência na soberania do país. Você precisa estudar, volta para E aí quem ia ter que responder por crime de golpe era o senhor Alexandre de Moraes e os coleguinhas dele de TSE, Carmen Lúcio, inclusive, do Cala a Boca já morreu, mas agora vou pôr só a cabecinha. Não é eles que deveriam estar presos por golpe de Estado. E um dado que a Ana trouxe, não é a questão só de ser uma entidade estrangeira. Porque a USAID é um órgão do Estado americano, controlado pelo governo americano. Então, o que aconteceu é a interferência de um governo estrangeiro. Com todo o respeito que a gente tem pelos Estados Unidos. Um governo que foi tomado por um partido nojento, que estava destruindo os Estados Unidos. E resolveu destruir o Brasil também. Olha, então, primeiro C, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.